Tudo bem, pessoal? Então agora nós vamos dar início ao estudo envolvendo a técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica, ok? Então, é muito importante, aliás, não só para essa aula aqui, mas para todas as aulas das técnicas, sempre o aluno rever aquela aula número 1 da parte das técnicas que eu chamei de panorama geral das técnicas, tá? Para entender que no final das contas as premissas por trás das técnicas são convergentes, então os dados têm que convergir, isso a gente vê depois, tá? Então é interessante o aluno ver o que cada técnica pode entregar, vamos assim dizer, fornecer de útil para nós e qual que é a técnica de interpretação. A gente vai ver nesse curso aqui que a dificuldade da impedância não é obter resultado, né? Obviamente. Problema dela. Por que eu falo não, obviamente? Porque na década de 60, então, com o professor Slater, o pessoal que trabalhava com Delahaye e o professor Slater, outro método que usava, não tinha nada de automatizado, fazer um espectro com pouca varredura de frequência, gastava quase que o dia inteiro. Hoje em dia, um aluno deixou o equipamento rodando lá, com 1 hora, às vezes dependendo do tanto de ponto que você pega, até 40 minutos, você tem espectro de impedância, né? Então, coletar os dados em impedância não é mais um problema igual era quando os pioneiros adaptaram a técnica eletroquímica, né? Então, o problema que a gente vai ver vai ser o problema de modelos degenerados, ou seja, diferentes modelos que se usam diferentes premissas teóricas para deduzir as equações ou para propor um circuito equivalente que a gente chama de racional, eles chegam na mesma resposta da frequência. Então, para não cair num falso resultado de simulação e de interpretação, a gente vai ver que é necessário acoplar a espectroscopia de impedância com outras técnicas para a gente ter confiabilidade. A menos que você está estudando um sistema, que você mexeu pouco nele, e ele já é muito estudado. Por exemplo, você está estudando, sei lá, um material à base de carbono com nanotubo. Você já sabe que essa premissa vale. Então você já sabe que o espectro de impedância é mais ou menos daquele jeito. Você simula seus dados, aqueles dados que alguém já fez outros estudos acoplados, mas o cara que propôs isso, ele provavelmente fez voltametria cíclica, fez a cronopotenciometria, que se for de repetição a gente chama de GCD, né? Então a gente vai ver isso com detalhe nesse curso, tá? Ok? Então o que seria a técnica de espectroscopia de impedância? Era uma técnica que se aplica a perturbação de potencial ou de corrente oscilante, né? Na forma de uma onda senoidal. O sistema caixa preta é a nossa célula eletroquímica. Se fosse uma aula de física ou de engenharia elétrica, você coloca dentro de uma caixa escondida para o aluno, você coloca um resistor, mede. A onda de fase deu 0 e a impedância é essa. Não tem parte imaginária. Opa, eu sei o que é aqui dentro da caixa. Um resistor. Você coloca só um capacitor soldado entre 2 fios e faz o espectro e está dentro da caixa. O aluno não viu. O aluno vê que os pontos de impedância são paralelos ao eixo imaginário, né? E corta o eixo real no ponto 0. Opa, aí dentro só tem um capacitor. Agora soldou um capacitor e insere com resistor. Colocou na caixa preta, para o aluno tentar descobrir com base no espectro que saiu. São os pontos da impedância em função da frequência. São paralelos ao eixo Y, mas corta agora o eixo X no ponto da impedância real fixo. Então, um capacitor insere com resistor, né? Opa, soldou o capacitor em paralelo com o resistor. Mas o aluno não sabe. Está lá dentro da caixa escondida, o professor colocou lá. Aí o aluno vai ver o espectro de impedância, tem um semicírculo, que corta o eixo real à esquerda, nas frequências tendendo a infinito, e corta o eixo real também à direita, na frequência tendendo a 0. Então tem 2 resistências, né? Ok? Se for isso, ele tem que ter um resistor antes, que solda antes do ramo resistor, outro com capacitor. Ser 2 resistores, né, e um capacitor. Se cortar o eixo real no ponto 0, só tiver a extremidade do semicírculo cortar um valor finito à direita, então sabe-se que é apenas um capacitor em paralelo com o resistor. Bom, isso são sistemas passivos, né? Da engenharia elétrica, da pessoal da física trabalha. São dispositivos do estado sólido. Ou seja, a gente palpeia ele existe, é um resistor, um capacitor, um indutor, né? Ok? E na eletroquímica? Na eletroquímica a gente já falou, a gente mimetiza. A dupla camada elétrica, o mimetizador dela é um capacitor, mas não existe um capacitor físico ali palpável, né? Ok? É uma abstração matemática. Transporte de massa. A gente vai ver com antigamente chamava de pseudocapacitor de impedância, com um ângulo de 45 graus. Na época dos pioneiros eles chamavam disso. O Arbor e o próprio Reynolds, né? Do circuito de Reynolds-Hertzsprung, eles também chamavam de CS. Tá? Um capacitor que em vez de 90 graus teria um ângulo de 45 graus.
Aí no artigo do Graham, foi o Graham que falou, não, vamos chamar esse negócio de outro nome, né? Voltou lá no artigo do Warburg e falou, vamos chamar da impedância do cara que estudou isso pela primeira vez. Chama elemento de Warburg, que está no artigo do Graham, se não me engano, de 1951. Ok? Aí o professor Sliders, depois da década de 60, quando adaptou o pano complexo para o estudo da impedância, né, que até então fazia uns gráficos diferentes, tá? Lançando R real em função da frequência, ou capacitância em função da frequência, são os gráficos linearizados, né? Na década de 60, o professor Sliders incluiu a análise do pano complexo, que é muito utilizado na engenharia elétrica, né? Que é o diagrama Nyquist, né? Que ele falou que era para pronunciar aqui, Nyquist, que alguns falam Nyquist, né? Que não faz muito sentido, então vamos adotar aqui Nyquist, tá? Ok? Então essa é a questão da impedância, tá? E lembrando que eles estudavam sistemas mais simples, né? Eles estavam interessados mais em reações eletroquímicas, né? Então era a gota de mercúrio em uma solução, então o eletrodo, a superfície, a geometria dele não tinha problema. Nós vamos ver que no caso de materiais, para que os utilizam bateria, supercapacitor, células fotovoltaicas e por aí vai, armazenador de energia de forma geral, conversores, né? Os materiais são porosos, rugosos e a impedância complica todinho, né? A gente tem que usar o tal do elemento de fase constante para mimetizar um capacitor, porque o ângulo de fase não vai ser 90 graus. Vamos ter que usar um elemento difusivo que tem um expoente variável, porque o ângulo não vai ser certinho em 45 graus para difusão, vai ter um grau de anomalia, ok? E assim a gente vai vendo algumas coisas nesse curso, certo? Então, a nossa caixa preta agora deu para entender o que é então, né? Nosso problema a ser estudado. E vai ter uma resposta, tá? É um sistema causal, você tem uma resposta que você teve a perturbação, né? E o sistema, o que está atrelado aí é a função de transferência. O que é isso? É aquilo que relaciona a perturbação com a saída, ou seja, perturbação com o sinal. Tá? Então, na teoria de sistemas lineares, tem o seguinte, se você tem um sistema que é realmente linear, para cada frequência aplicada, por exemplo, de voltagem, de potencial elétrico, vai ter uma onda, uma frequência de corrente como resposta, com a seguinte característica: a frequência da onda de potencial vai ser a mesma da onda de corrente. Existe, obviamente, isso aqui é o que chama de, na impedância, é o que chama de PEIS, que eu vou falar daqui a pouco, e GEIS, tá? PEIS, P de potential, potencial, tá? É quando aplica-se um potencial elétrico e se mede como resposta à corrente. O GEIS é de galvanostático, então você aplica uma corrente, né, e se mede um potencial. Em princípio, as duas técnicas têm que dar a mesma coisa, tá? Dependendo às vezes dos sistemas, não dá porque às vezes o aluno não prestou alguma atenção para a linearização, que eu vou falar depois, tá? Depois a gente vai falar bem sobre isso. Bom, aqui o sistema eletroquímico, se for reativo, né, tiver transferência de elétron inerentemente não linear, então para linearizar se usa a aproximação das baixas amplitudes. Tá? Então essa onda aqui, ela vai ter que ter uma característica que a amplitude dela, pico a pico, ou seja, daqui a aqui, vai ser menor ou igual a 10 milivolts, ok? Certo? A gente vai ver que se usar isso aqui, na maioria dos casos está muito tranquilo, que vai dar um sistema linear, não vai ter complicações, tá? E a resposta? A resposta vai ser uma onda com amplitude de corrente. Agora a amplitude que obviamente é variável, né? Que vai depender de cada frequência. Né? Tem uma amplitude aqui, que vai ter outra amplitude aqui, que não necessariamente é o mesmo tamanho. Enquanto que a perturbação de entrada tem que ter sempre o mesmo tamanho, só varia a frequência, a de saída varia em termos de amplitude e varia também em termos de atraso da fase, ou seja, a posição que está essa onda em função do tempo, se não falta no tempo, né? Em relação a essa onda de entrada. Então a fase, esse é o φ aqui, ok? Dependendo da conversão do diagrama fasor, esse φ pode ser negativo ou positivo. Na conversão que a gente usa, se atrasar a fase, no caso capacitivo, no caso difusivo, vai ser negativo. Se adiantar, se fosse um caso indutivo, seria positivo, ok? Na maioria dos casos, como indutância, para nós não tem muita utilidade, que é mais usada para mimetizar reações com distorção intermediária. Então nós vamos trabalhar com um extremo de fase negativo para representar os isolamentos capacitivos e difusivos, ok? Lembrando que o resistor não atrasa a fase, né? Nem adianta, o número de fase do resistor é 0, né? Ok? Resistor puro, tá? Não resistor acoplado ao sistema. Uma coisa que é importante falar, a gente tabela os valores dos ângulos de fase de elementos puros, né? Capacitor, menos 90 graus. Impedância de Warburg, menos 45.
resistor, zero, indutor, mais 90 graus, dele sozinho. Uma vez que está num circuito RC, no circuito em série em paralelo, RC ou RECL, por aí vai, aí o ômega de fase é misto, em valores intermediários, ok? Só em valores limites da frequência muito baixa, muito alta, que ele vai refletir alguma natureza do elemento puro, ou seja, por exemplo, quando tem RC em elementos, em circuitos na frequência muito alta, vai se enxergar mais o resistor. Frequência mais baixa vai enxergar mais o capacitor. É o ângulo, ou seja, muito alta vai aproximar de zero e muito baixa vai aproximar de menos 90 graus, ok? A gente vai ver isso então, tá? Ok? Então, feito isso, tendo uma reação de linearidade, uma coisa que é causal de verdade, né? Onde para cada perturbação tem uma única resposta, não tem harmônicos superiores, ok? Nós vamos ter então que a razão. Lembra que a lei de Ohm é U igual a R vezes I, né? Que E igual a R vezes I, né? A lei de Ohm pode ser escrita assim, né? Lei de Ohm generalizada, né? R vezes I, para circuito DC, né? Para circuito AC, a impedância, que é uma entidade que varia com a frequência, o J, para falar que ela tem componente imaginário, ela é a lei de Ohm generalizada. Então, U, que é o ΔE, R, que é a impedância, o Z, faz o papel do R, né? Vezes I. Lembrando que aqui que isso é um desse delta, que significa, então, a amplitude da onda, ok? Então, aqui estaria o nosso ΔI, né? E aqui a perturbação fixa invariante, nosso ΔI, ok? Bom, com esse primeiro preâmbulo, essa aula de hoje, de agora, eu vou falar mais de alguns problemas da impedância, para depois entrar nas particularidades, tá? Primeira coisa, os circuitos ou funções de transferência gerais. O que é a função de transferência? Função de transferência é a expressão matemática no plano de Laplace que caracteriza essa entrada e saída, que caracteriza essa caixa preta conforme a perturbação que foi dada e a resposta que é obtida. Ok? A expressão matemática, tá? Então, por trás de todo o modelo tem a função de transferência. Quem trabalha mais com circuito equivalente, ele vai colocar lá no programa, desenhar o circuito ou usar a notação de Bohlkamp, que você usa parênteses e chaves para falar se os elementos então em paralelo em série, e o programa que vai fazer a simulação e calcular os parâmetros. Ele não vai ver a função em si, ok? Bom, primeira coisa, problema da impedância. O que é a coisa degenerada? Ela é diferente, mas tem a mesma resposta. É a mesma coisa. Esse circuito aqui, ó. Lembrando que na impedância, cada RC em paralelo gera uma constante de tempo. Então aqui esse C1, R2 aqui, ele vai ser igual a uma constante de tempo tal, C1 vezes R2. Lembrando que o produto capacitância vezes resistência tem unidade de segundo. Ele chama constante de tempo. Esse outro capacitor em série aqui, ele gera outra constante de tempo, tá? Então, vamos chamar aqui de tal 2 linhas. Então, ele vai ser o nosso C2R3. Ok? Então, nós temos outra constante de tempo. Esse circuito, se você simular, ele simula muito bem esse tipo de espectro aqui, ó. 2 semicírculos, sejam bem formados ou mal formados. O que é isso? Aqui ele está bem resolvido. Poderia ser assim, ó. Ok? Aí, por simulação, ele descobre o circuito, os semicírculos que estão escondidos aí. Ele deconvolui, na verdade, faz outra convolução dos circuitos que estão escondidos, né? Ok? Bom, por que eles estão escondidos? Ele vai ver depois. É porque o τ1, se a razão τ1, τ2 for menor que 100, na maioria das vezes não tem essa resolução aqui, ó, tá? A maioria que essa razão vai ficando perto de 100, ele começa a fazer isso, ó. Até que quando ela atinge 100, se separa perfeitamente a resposta dos dois semicírculos. Então dá isso aqui. E eu tenho esse outro circuito aqui, ó. Onde não tem esse arranjo de paralelo, estão os dois sequenciais, né? Mesmas coisas. Eu tenho uma τ1 aqui, tem um τ' aqui, né? Que é C1R2. E eu tenho aqui, ó, um τ, vou chamar de 2 linhas, que seria meu C2R3. Você simula com esse circuito, dá a mesma resposta. Só que os valores numéricos não são os mesmos, tá? Essa capacitância C' não necessariamente vai ter esse valor de C1, tá? Então tem o que chama de circuitos transformados, no livro do Evgeny Barsukov, Ross McDonald, né? Em Guidas Spectroscopy e Façais em Solid Materials, ele tem algumas tabelas de conversão de circuito, tá? Ok? Inclusive esse circuito aqui às vezes é muito utilizado em corrosão,
esses dois aqui. Esse que eu estou mostrando direito aqui, muito usado em corrosão, parece para estudo de filmes passivos. E esse circuito esquerdo é muito estudado no caso particular de reação eletroquímica reversível, onde tem um intermediário de reação absorvida. Aqui seria a resposta para a camada elétrica, aqui seria a resistência de carga, aqui seria a capacitância de absorção do intermediário, e aqui seria a resistência de absorção do intermediário de reação. Ok? Quem trabalhou muito com isso foi na década de 70, foi o professor Harrington, eu esqueci o nome do outro professor, depois eu vou lembrar disso, tá? O pessoal da França também, Takenochi, trabalhou muito com essa parte aqui de passivação, está demonstrando algumas equações para corrosão de metais, tá? Então aprenda isso. Diferentes circuitos podem representar a mesma resposta frequência, mesmo que você considere que eles apresentam fenômenos diferentes, ok? Bom, por que você está falando que é diferente? Presta atenção no detalhe. Aqui, uma vez que a corrente saiu do resistor R1, que a maioria das vezes é a resistência não compensada de solução, ele tem a permissão, ou seja, a possibilidade de vir para a esquerda, para o ramo superior ou ramo inferior, e depois ele distribui em dois caminhos. Então, tem dois caminhos para vir para cá, e chegando aqui, essa parcela da corrente tem dois caminhos para vir para cá. Nesse aqui, não. Nesse aqui, ele sai daqui, tem um caminho para vir para cá, aí depois a corrente tem que, pela lei de Kirchhoff, tem que reunir aqui e distribuir de novo entre os outros dois circuitos. Então, a lógica de distribuição da corrente é diferente. Então, ela está relacionada a processos diferentes, mas tem a mesma resposta no domínio da frequência. Ok? Bom, qual que é um outro caso? Esse aqui é o caso mais óbvio que tem, que se montei nos livros. Tá? Eu peguei um caso menos óbvio que eu montei pegando minhas notas de aula. Então, tem um equipamento, né? Os equipamentos da Solarton, por exemplo, eles costumam vir com um programa que chama Zplot Zview. Zplot que coleta os dados, Zview que simula, né? Patenteado, né? Então, esse software, ele tem vários modelos no seu banco de dados para simulação, vários modelos mesmo, é um dos mais completos que tem, então onde eu sei. E ele tem esse modelo aqui, que é para, olha o nome do modelo, está lá, eletroquímica ou capacitor, para estudo de capacitor eletroquímico, né? O nome dele para título de simulação no manual do equipamento é DX Type 8, né? Ok? Sem preocupar com os parâmetros. Olha só o tamanho dessa equação aqui, ó. 4 gama dividido por 1 mais gama ao quadrado, raiz de J ômega T, semi-hiperbólico. Essa equação aqui. Desse tamanho aqui. Onde os parâmetros do supercapacitor estão reunidos exatamente no parâmetro gama, né? Parâmetro tal, ok? E no parâmetro R1. Bom, e tem esse elemento aqui. Então, esse aqui tem a ver com capacitor, tá? Isso aqui não tem a ver com reação química. Tem a ver só com a lógica do capacitor acomodar carga. Bom, igual o pessoal do elemento aqui, o Finite Space Warp, que alguns chamam de Warp Open, outros chamam de elemento T, que é no caso da Autolab, né? Essa função matemática aqui, ela representa uma difusão em barreira finita bloqueada. O que é isso? Você tem a difusão, tá? Então, aqui está a superfície do eletrodo, tá? A espécie oxidou e reduziu, tá? Só que numa camada L do material. Só nessa espessura que ocorre isso. Então, e aqui vai ter o transporte de massa, tá? Ela oxida, entra e sai do transporte de massa, ok? Essa camada L, chama camada finita, ok? Bom, essa equação aqui, isso aqui é o coeficiente de transporte de massa, a gente vai ver depois, tá? Aqui é o cotangente hiperbólico, L aqui tem a ver com esse tamanho da barreira. Bom, equações totalmente diferentes, que significam eventos físicos totalmente diferentes. Isso aqui é devido a uma reação química que ocorre, que tem uma difusão, uma barreira finita, então a outra aqui é a acomodação de carga eletrostática em materiais, e elas têm a mesma resposta na frequência. Pode olhar no manual, pode simular. Essa equação aqui e essa daqui dá, nas altas frequências, um ângulo de praticamente 45 graus, e depois aqui uma reta que sobe quase que ascendente, ou seja, com terminação praticamente bloqueada. Então, isso aqui causa uma confusão enorme na literatura, porque além disso, a gente vai ver depois que o modelo de Delevi pelo todo poroso também prevê essa mesma resposta. Então, eu conheço pelo menos 3 modelos matemáticos com premissas totalmente diferentes, que dá essa mesma resposta na mesma frequência aqui, que dá uma confusão na literatura. É o modelo de Delevi clássico para eletrodo poroso cilíndrico, o modelo da difusão em barreira bloqueada, que a gente chama bloqueada ou refletiva, né?
essa que acende na não reflexiva, a gente vai ver depois da que forma o semicírculo aqui. É o modelo do eletroquímico capéssimo do Srinivasan e Weidner, ok? Que está publicado na Journal Electrochemical Society. Então é perigoso a eletroquímica, ser um aluno inexperiente, sei lá, pegando qualquer coisa para simular, você não souber a lógica por trás da equação. Porque vai simular, mas o que significa isso? Aí que é o problema. E essa aula de hoje eu vou falar sobre isso, ok? Não vou entrar em detalhes de nada, nas outras é que eu vou entrar, tá? Porque a especificidade de pedras provavelmente vão ser 3 aulas, ok? 3 ou 4. Bom, e a conexão entre elementos difusivos e seus equivalentes de linhas de transmissão. O que é isso? A linha de transmissão, ela começou lá com o estudo do cabo transatlântico, quando eles queriam fazer transferência de informação, né? Entre a Europa e os Estados Unidos, tinha um cabo que foi ligado, né? Jogado pelo navio e tal. E esse cabo, o Lord Kelvin foi um dos caras que começou a trabalhar. O que acontece com 2 cabos em paralelo? E começaram a estudar as equações, né? Então, 2 cabos em paralelo, como eu avisei, chamei a atenção em aulas passadas. 2 fios em paralelo não são só 2 fios em paralelo. Eles têm o que chama de corrente de fuga, tem efeitos capacitivos, efeitos indutivos, resistência e por aí vai, certo? Então tem muito essa questão da linha de transmissão. Vou explicar isso depois melhor. Mas aqui eu vou falar da degeneração, tá? Vamos lembrar então a questão do circuito canônico para sistema reativo eletroquímico sem efeito de porosidade. O que é isso? Eu tenho aqui a superfície do eletrodo, tá? Tá aqui. Aqui nós temos a camada difusional, tá? Vou chamar a camada de inércia aqui, tá? O bug. E essa espécie vai vir para cá, ó, tá? Igual a gente já viu lá, né? Onde a concentração de superfície é diferente, por exemplo, dessa espécie de bug. Se a concentração da espécie na superfície for igual à do bulk ou muito próximo, o efeito de transporte de massa não aparece, mas a transferência eletrônica existe. Então presta atenção no que eu quero chamar aqui. Esse circuito de Reynolds-Hertzler representa o seguinte: eu tenho aqui o efeito da dupla camada elétrica que está aqui, que eu falei nas aulas passadas que a gente mede a partir dele, que é o Walter Helmholtz plane, tá? Então essa questão da dupla camada elétrica tem um decremento de potencial muito grande aqui e forma uma separação de carga eletrônica e carga iônica, ela aparece aqui. E paralelo a ela, não em série, paralelo a ela, existem os outros eventos. Quer dizer, o efeito da camada elétrica nunca desaparece em quase nenhum fenômeno eletroquímico. Então por isso que ele não pode ter em série. Já começa por aqui a questão da modelagem, tem isso em mente. Os outros eventos estão em paralelo, certo? Então você pediu o Reynolds-Hertzler, que é o canônico, ou seja, o mais simples para o sistema reativo. Então é o seguinte, então em paralelo vai estar a resistência de carga, porque essa espécie chegou aqui para o transporte de massa, ela já chegou aqui, ó. Se ela era ox, ela virou red e vice-versa, e ela entra e sai para o transporte de massa. Né? Se esse transporte de massa for pronunciado, vai ser diferente a concentração de bulk quanto a superfície, né? Se ele não for, não vai ter. Vai ser a mesma coisa. Então, se a concentração de superfície for igual a de bulk, esse elemento aqui, essa resistência aqui, ela tende a zero, praticamente zero. Então vai existir só a capacitância de uma camada elétrica em paralelo com o resistor, com a resistência e transferência de carga. A reação é totalmente irreversível, que fala. E se essa reação aqui for muito rápida, a transferência eletrônica muito fácil, e essa transferência de massa for a etapa determinante, aí não vai se enxergar a transferência de carga, mas ela existe. Esse aqui é um dos grandes erros. A transferência não tem jeito da transferência de carga não existir acoplada à transferência de massa. Existe sim, ó. Tem jeito de ter transferência de carga sem ter um efeito de transporte de massa, se não tiver gradiente de concentração. Mas não tem jeito de eu ter um gradiente de concentração se não tiver transferência de carga. Porque é a transferência de elétron devido à transferência de carga que gera o gradiente de concentração. E isso causou um erro na literatura assim, monstruoso, que as pessoas tentam se mimetizar sem usar a transferência de carga, e aí para sistemas reativos, aí dá um erro gigante. Então, vamos lembrar então, tá? Então, a transferência de carga, tá? Ela vai ter implícito aqui, ó. Resistência de carga alta, ela implica que aquela constante cinética heterogênea, tá? Ok? Ela é um número muito baixo, tá? Ok? E um transporte de massa elevado significa que o coeficiente de transporte de massa, tá? Ele também é alto, ok? Certo? Então vamos lá, tá? Bom, vou pegar os casos limites aqui.
Se eu vejo uma resposta parecida com essa aqui é quando, eu quero chamar a atenção aqui que existe 3 elementos difusivos clássicos. O ARB, que é para difusão linear semi-infinita da LSI. Finite Space Warp, que é para difusão linear finita em barreira o quê? Bloqueada ou reflexiva, é a mesma coisa, tá? Ou seja, a que está nas baixas frequências, ela explode paralela à rede imaginária. Então aqui sempre na terminação aqui é frequências baixas, tá? Ômega, tá? Aí é ômega. Aqui enquanto aqui é W, que Warburg, né? A gente fala o Warburg, é Warburg, né? Que o cara é alemão. Aqui também é frequências baixas, tá? E aqui também, ó, esse ponto aqui, frequências baixas, tá? Então, se tem resistência de carga, essa extrapolação desse círculo aqui, ó. Okay. E uma reta de 45, essa reta, então esse sistema aqui é mimetizado por o circuito de Randall-Escher clássico. Ok? Bom, isso era tudo for liso, tá? A gente vai ver depois se tudo for liso, for rugoso, tem que usar, no lugar do capacitor, tem que usar um elemento de fase constante, que eu vou explicar depois. No sistema não, tem um semicírculo, um pouco do ângulo da reta de 45 graus, e aí sobe quase paralelo ao eixo Y. Então você tem o Finite Space Warp, porque o eletrodo é o quê? Bloqueado. Tá? Não, meu sistema é assim, eu tenho um semicírculo, depois tem uma reta de quase 45 e depois fecha o semicírculo de novo. Aí você tem o eletrodo desbloqueado. Ok? Deixa eu ver depois com mais detalhe o que acarreta isso. O que acarreta isso, só adiantando rápido, é que aqui a resistência de carga vai tender infinito, em baixas frequências, e aqui a resistência de carga vai tender o valor infinito. Bom, e lembrando então que a constante de tempo em todos esses casos aqui, tá? Ela vai ser a resistência de carga vezes capacitância para a camada zero. Bom, qual que é a degenerescência que tem entre esses modelos de fusão? Estou falando de eletrodo plano, tá? Tudo aqui com o eletrodo, tá? Vou até deixar escrito dentro do circuito de Randall-Escher aqui, tá? Esse circuito aqui foi proposto para eletrodo plano. Ou liso, vamos usar a prova mais liso, que ele era usado muito eletrodo da gota de mercúrio. A gente pode considerar ele plano só a partir do argumento que o ângulo de curvatura da gota, né, é muito grande em relação com a espessura da camada difusional, né? Ok? Bom, então a palavra liso é mais adequada do que plano. Aí a gente tem, lendo um livro bom de eletroquímica do Andrei Lasha, um livro do Ross McDonald e Evgeny Barsukov, que o Warburg, ele é mimetizado por uma linha de transmissão RC até o infinito. Por quê? É difusão linear semi-infinita. Você tem onde começa, mas a onda vai ser amortecida muito longe. Tá? É o caso de Cottrell, é o caso de Randall-Sevig, que a gente viu voltametria cíclica, né? Ok? Difusão linear semi-infinita. Certo? Então aqui é difusão linear semi-infinita. Aí eu tenho o Finite Space Warp, que é o mesmo Warburg Open. É RC da mesma forma, só que a linha termina, porque é finito. Enquanto que aqui eu vou se eu traçar uma linha imaginária aqui, ó, vai ter infinito, do ponto zero, seria encostado só fiz o eletrodo até região façada do bulk, que a gente tem que modelar como semi-infinito. No outro caso aqui, essa linha vai de um tamanho 0 à esquerda até um comprimento L, ok? Então, que representa essa espessura onde ocorrem os fenômenos aqui, tá? Ok? Bom, mesma coisa aqui. Qual que é a característica, então, dos elementos finitos, que é o Finite Space Warp e o Finite Length Warp, que representam o transporte de massa difusivo? É que, nesse caso, a linha é terminada, tem um resistor e um capacitor, que a gente chama de CT, capacitor terminal. Então, nas baixas frequências, quando todos esses ramos aqui estão ativos, na hora que a onda chega aqui, ela não passa mais na Terra. Porque quando a corrente tende a CDC, ela não passa no capacitor. Vamos lembrar que a impedância do capacitor, né? Ela é 1 sobre 2 πf capacitância. Então, se a capacitância tende a zero, isso aqui tende a infinito. Então, o eletrodo fica bloqueado. Porque termina, a junção aqui, que é a terminação da linha, passa por um capacitor. Aí tem esse evento aqui, ó, que ela explode paralelo ao eixo Y. Certo?
E no caso do finite length arc, que é o arco short, aí tem-se que a terminação ela é resistível, não tem um capacitor aqui, ó. Então ela termina no resistor, então nas baixas frequências vai passar corrente. E aí ele cruza o eixo X, que é o eixo real, de novo, então ele cruza duas vezes. A esquerda em frequências muito altas, que eles têm essa solução, e a direita, por causa disso não. Então presta atenção, linha de transmissão não significa sempre que o eletrodo é poroso, porque estou mostrando 3 casos então de degeneração, que a linha de transmissão representa o fenômeno fusional para eletrodo liso. Primeira coisa então, tá? Ok? Então são sinônimos, tá? Essa linha RC é sinônimo do argo, a linha, essa RC com terminação capacitiva do finite space argo, e essa linha RC com um evento em paralelo aqui também, né? Terminado em resistível, é o finite length arc. Certo? Bom, outra coisa que eu quero chamar a atenção, equivalência matemática, mas não física. O que é isso? A equação matemática simula a mesma coisa, mas o evento físico é outro. Entre o modelo de eletrodo poroso bloqueado, que ou seja, resistência de carga também infinita, eu estou falando de eletrodo poroso, tá? Ok? Eletrodo poroso, hein? Não é mais liso, tá? Ok? E o elemento de arco, tá? Da difusão linear finita, tá? Acoplado ao transporte de massa difusiva. Bom, qual que é então a difusão linear finita, tá? Porque eu escrevi difusão linear finita, né? Esse aqui é difusão linear finita, FSW, e esse aqui também é difusão linear finita, certo? Como o caso bloqueado do eletrodo poroso, né? Ele é caracterizado por um ângulo de 45 graus depois com a reta capacitiva, ou seja, praticamente paralela ao eixo Y, né? Que é da impedância imaginária. Então, o elemento difusivo que é degenerado por isso aqui não é o finite length arc, é o finite space arc. Presta atenção, só que as equações são totalmente diferentes. O jeitão delas, né? Mas os argumentos, aí você pode ter identidade desses argumentos, né? Presta atenção. Se olhar o jeitão da equação, olha aqui, ó. Isso aqui então é a equação do eletrodo poroso, certo? Tem o RS aqui que a gente coloca sempre, porque existe a resistência não compensada de solução, a gente coloca, tem que colocar para simular dados reais, né? Certo? Então RS é RS. Eu tenho um fator pré-cotangente hiperbólico, que é RP, que é a resistência do polo, raiz de lambda maiúsculo, onde lambda é uma constante B, J ômega, vai ter a ver com a capacitância da parede do polo, certo? E aqui do outro você tem o rho, que é o coeficiente do transporte de massa, dividido por raiz de ômega, certo? Presta atenção, tem raiz de ômega aqui também, ok? Bom, e dentro do argumento do cotangente hiperbólico, eu tenho a raiz do lambda, e aqui eu tenho a raiz do J ômega sobre D, que é o coeficiente de fusão médio aqui, vezes L, que é o percurso que a espécie reduzida oxidada está caminhando naquela barreira finita, né? Multiplicado por menos J. Esse menos J aqui era tradicional nos elementos difusivos para falar que tem uma parte da frequência aqui que a parte imaginária é igual à parte real. Qual que é isso? Estou dentro do limite do 45 graus, tá? Até aqui, ó, tá a parte real imaginária, né? 45 graus, esse é então, a gente tem qualquer coisa assim, né? O de 45 graus, a parte Y é sempre tem uma contrapartida na parte X, de forma que é um menos J, tá? Ok? Bom, duas equações totalmente diferentes, que representam fenômenos totalmente diferentes. Estou falando de penetração de íons em um poro sem ter reação faradaica, sem ter transferência de elétrons, que é o Z do poro. E eu estou falando aqui de uma impedância associada à transferência elétrica de carga que gerou um transporte de massa numa superfície lisa. E você simula da mesma coisa. Nós publicamos até um artigo da Eletroquímica Apta em 2018 sobre isso, mostrando como é que se faz isso. Bom, então é outro caso de degeneração importante que acontece muito. Tudo que eu estou falando aqui é no domínio dos armazenadores de energia, tá? Ok? Que eu vejo muito erro na literatura. A gente discute. Então, o artigo nosso está com bastante citação, ele está em 3 anos, ele está com 160 citações. Eu falo um pouco disso, ok? Bom. Então, outro modelo generado. Outra questão importante é a lógica da posição dos elementos da impedância nos arranjos, ou seja, por que ele tem que estar em série alguns, por que ele tem que estar em paralelo, e às vezes só de você ver que está em posições trocadas, você sabe que o circuito equivalente ele não é intuitivo, ele está errado. Então vamos repetir de novo o circuito canônico ali do Reynolds-Hershey, né? Aqui ele. Vamos pegar alguns casos limite.
Vamos pegar um caso onde a transferência de carga, a resistência, o valor numérico dela é muito maior que o da impedância do transporte de massa. E aí você pode simplificar falando que esse é muito maior que esse, vira isso aqui. Presta atenção. Nesse caso aqui, faz totalmente sentido físico eu falar que até não existe transporte de massa se a concentração de superfície da espécie redonda for igual à concentração de bulk. Porque, como eu falei, existe a possibilidade de ter transferência eletrônica, transferência de carga, sem ter o transporte de massa limitando alguma coisa. Isso existe. Bom, então, por isso que eu pus aqui, ó, irrelevante. A palavra irrelevante e suprimido aqui vai fazer o... Presta atenção nessas duas palavras, principalmente para quem é inexperiente com impedância. A palavra irrelevante aqui vai ser muito diferente do significado de suprimida que eu vou usar aqui. Então, o circuito vai virar isso aqui, tá? Isso aqui vai dar um semicírculo, vamos ver depois, e tem uma corrente de fuga. Resistência de fuga, na verdade, é a nossa resistência de carga. Essa palavra fuga, eu não gosto muito dela não, mas ela é muito utilizada nos estudos dos armazenadores de energia, tá? Porque é pela corrente de fuga que você mede com um capacitor, descarrega sozinho, tá? Que a bateria vai perdendo sua carga, por isso vai, tá? Vamos a um caso oposto, diametralmente oposto. A resistência à transferência de carga é muito menor que o transporte de massa. Agora presta atenção. Aqui ela vai ser só suprimida, mas não tem a possibilidade dela ser nula. Por quê? Ela pode ser um valor muito pequeno, mas não nulo. Porque o transporte de massa, ele é gerado a partir de uma reação faradaica que teve uma transferência de carga. Então tem que ter uma etapa antes dele. Então, na lógica do seguinte, primeiro teve isso aqui, que é o evento que mediu a transferência eletrônica. Essa transferência eletrônica gerou um gradiente de concentração de óxido na interface, e aí ele vai ser sujeitado a uma resistência para o transporte de massa. Então, esse evento está anterior. Por isso que, do ponto de vista racional, escrever isso aqui, ó, é errado, ó. Você colocar o árbol aqui antes e colocar aqui a resistência de carga. Porque você estaria falando que, ó, primeiro tem um evento de transporte de massa, depois vai ter a transferência de carga. Nesse caso aqui, a gente está falando que vai ter primeiro, tem que ter a transferência eletrônica para gerar o transporte de massa. Para gerar o gradiente e ter o transporte de massa limitado. Ok? Bom, aqui, então nesse caso, você poderia simplificar o circuito como sendo um capacitor, a capacitância da camada elétrica em paralelo com a transferência de massa, mas lembrando que você suprimiu a transferência de carga, é o evento que está ocorrendo, só que ela é minoritária. Você quer dizer 100, é 1000 vezes maior que ela. Então não vai fazer sentido, ela não vai aparecer na simulação. Não vai conseguir distinguir ela disso aqui, porque se você tem dois resistores em série, né? Se um é muito maior que o outro, o resistor equivalente é igual a esse que é maior. Então, dois resistores em série pode ser medido por um resistor se um for muito maior que o outro. Então vai ser indistinguível, ok? E o caso passivo, o que é passivo? Essa palavra passiva que eu estou usando aqui também pelos artigos da área de materiais, da área de armazenamento de energia. É quando não tem transferência eletrônica na interface do programa elétrico, não tem corrente de fuga. O sistema só acumula mais carga ou desacumula, ou seja, ele amplifica o efeito de absorção de carga na camada elétrica ou desamplifica, ou seja, o excesso superficial fica maior do que ele quando o sistema não está perturbado ou fica menor do que o normal quando o sistema não está perturbado. Aí, esse ramo aqui, ó, ele não existe. Tá? Então, o supercapacitor não faz supercapacitor ideal, tá? É DLC, que não tem material com redox ativo. Isso aqui, não existe esse ramo aqui, faradaico. A corrente todinha se distribui, passa pela resistência, que no caso vai ser resistência equivalente em série, né? Ou resistência de solução do sistema de eleitor, e pelo capacitor. Então, esse sistema não existe. Aí é o caso aqui, sem fuga ou totalmente bloqueado. Certo? Então, essa é uma das coisas importantes. Sabe quando que é irrelevante e quando que ele é suprimido, que é um muito maior que o outro, tá? Beleza. Então, qualquer coisa que se ponha para modelagem matemática da dupla camada desse sistema eletroquímico tem que aparecer em paralelo com a dupla camada o quê? Elétrica. Certo? Bom. Vamos falar de alguns casos não lógicos, que não tem nenhum mínimo significado físico, que tudo eu peguei em artigo, tá? Ok? Não vou citar nomes que nem precisa, tem tanto erro disso na literatura que o aluno vai achar. Bom, eu já achei isso, ó. O cara estudou um capacitor, supercapacitor, tá? A base de carvão ativado. E a resposta dele deu um semicírculo, uma reta de quase 45 graus e a reta quase paralela ao eixo Y, que é a parte bloqueada, né? E o cara simulou com isso aqui, ó. Ele falou que ele tinha um RS aqui, que ele tem uma transferência de carga aqui, capacitor da camada elétrica e transporte de massa.
Aí o que acontece? Como se não tivesse esse capacitor aqui em série, isso aqui seria o árbitro, né? E o dele não é o árbitro, ele envergou aqui e ficou paralelo, quase paralelo ao eixo Y. Ele colocou arbitrariamente, que ele chama de ad hoc, né? Em latim é muito usado esse artigo, ad hoc, né? Que é de forma arbitrária, sem justificação física, esse capacitor em série. Aí você bloqueia o sistema, que é a terminação do sistema, a corrente vai entrar aqui, distribuir em 2 ramos, depois juntar aqui pela lei de Kirchhoff e bloquear. Então nas baixas frequências não vai passar corrente, aí a capacitor simula, tá beleza. Qual que é o furo aqui? Resistor EDLC, capacitor EDLC verdadeiro, né, que é a oxidação de grupo funcional que tem no carbono é desprezível, não tem resistência para o transporte de massa. Não tem jeito aí. Não tem jeito de transporte de massa. Ah, mas e os íons acomodando na interface do eletrodo? Isso não é transporte de massa. Isso é migração, quando é feita só de campo elétrico. Que igual a hora que não está oscilando, está vendendo para as medidas eletroquímicas, a gente muda o grau de cobertura de íons no eletrodo em relação à dupla camada estacionária por migração, não é por transporte de massa. O transporte de massa está aliado, no caso da eletroquímica, com a reação faradaica, que gera um déficit ou um excesso da espécie oxidada na interface de solução, e aí você tem um transporte de massa aliado a isso, ok? Bom, e esse caso aqui, ó, também que eu já vi muito, tem um típico perfil do eletrodo poroso, né, que explode aqui, parte capacitiva e a parte porosa, né? E a pessoa se mimetiza assim, ó. Põe como é que cruza no eixo finito aqui, põe um RS aqui, insere com resistência de transporte de massa, um árbol, por exemplo, insere com essa letra aqui para falar que é a pseudocapacitância, você fia e capacitor, depende do caso, tá? Eu quero dizer que não tem nada a ver com dupla camada elétrica, tá? O que esse capacitor CFI aqui, isso que eu quero dizer. Bom, só que o que acontece? Não faz sentido algum. Por quê? Primeiro, cadê a dupla camada elétrica aqui em paralelo com alguma coisa? Não tem. E é um evento que está sempre em paralelo a tudo na eletroquímica. Não existe nada que ocorre na eletroquímica que não tem paralelo de forma de vista de divisão da corrente, com a lei de Kirchhoff, com a dupla camada elétrica. Simula. Por quê? Isso aqui, esse elemento L, vai prever que vai cortar o eixo num valor finito aqui em altas frequências. Esse transporte de massa aqui, pela natureza matemática da equação, vai dar uma reta de 45 graus. E esse elemento aqui, nas baixas frequências, ele vai dar um ângulo de 90 graus. Então simula, muito bem. Mas não tem significado algum, porque não existe circuito sem dupla camada elétrica. Ok? Beleza. Bom, vamos falar então um pouco supercapacitor dupla camada elétrica, ou seja, são os ADLCs, né? De carbono ativado, nanotubo misturado com grafeno e por aí vai. Tá? A gente assume que a oxidação dos grupos funcionais que está presente em qualquer carbono, ela não tem uma grande contribuição frente à acumulação de carga e desacumulação de carga de natureza eletrostática, né? Ou seja, de natureza da eletricidade. Então, a gente pode assumir que é sem processo redox. Se não tem processo redox, não vai ter transporte de massa por difusão. Pode ter por migração, não por difusão. Ok? Bom, então, costuma-se ter esse tipo de resposta aqui, ó. Enquanto que um capacitor ideal, aqui, por mesmo aqui o RS aqui, ó, seria uma reta paralela ao eixo imaginário, o que acontece? Um capacitor ideal, não ideal, ele vai conseguir atingir uma condição de quase paralelismo ao eixo imaginário só nas baixas frequências aqui, ó. Isso aqui costuma ser de uma frequência menor, por exemplo, de 1 Hz, às vezes, tá? Dependendo da porosidade do eletrodo. De 1 ou 10, vamos pôr 10 Hz, que é o mais assim que a gente vê na prática. Ok? Lembrando que o experimento normalmente é feito de 100 kHz, né? Até 10 mHz, ou seja, são poucos pontos que estão nessa parte aqui, né? Okay? Esse espectro aqui, ele pode ser simulado, se ele for muito bem comportado, tá? A reta for realmente quase 45 graus, e aqui for totalmente paralelo ao eixo Y, né? Ele é simulado por um modelo poroso de Delevi. O que é esse modelo poroso de Delevi? Delevi assumiu que existe poro circular cilíndrico. Por que eu estou falando circular? Porque um cilindro na matemática nem sempre é circular, né? Lembrar que o cilindro é um conceito amplo. Né? O cilindro é quando você tem um plano aqui, né? E você tem... Isso aqui é um cilindro. Desde que ele cresça indefinidamente aqui,
Aqui, ele não é circular, ele é uma outra curva. Então, um caso circular é um caso particular do cilindro, tá? Só para entender porque tem esses adjetivos circular cilíndrico. Bom, o professor Lacha viu que isso aqui, Andrei Lacha, isso aqui não tinha um desviozinho aqui em reação da Levy, ele propôs a correção. Ó, a resistência aqui, pós-resistência que todo sistema tem, vai ser o seguinte, vai ser a parte porosa, que seria o preto aqui, os poros cilíndricos estão aqui, né, em vermelho. Só que eu tenho a parte lisa que está aí, ó, essa parte plana que conecta os poros, ó, que ele chama de flat regions, tá? Regiões planas, tá? Então, como tudo sempre que existe a possibilidade de estar num lugar e estar no outro, o evento vai ser sequencial, em paralelo. Então, o íon pode absorver na parte plana ou na parte porosa. Então, ele tem duas opções, ele tem escolha. É assim do ponto de vista prático e modelagem do circuito eletrônico. Quando você tem opções de escolha, as coisas fluem em paralelo. Quando elas não têm opção de escolha, que são sequenciais, é circuito em série. Essa é a lógica de Kirchhoff para a modelagem, tá? Então aqui eu tenho opção, opa, vou carregar a parte do poro e eu vou carregar aqui, ó, esse cara aqui vai carregar a parte lisa. Feito isso, ele flexibilizou, a gente consegue simular mais sistemas onde isso aqui é mais curvado, aqui que não está tão bem definida a zona de 45 graus aqui, tá? Isso aqui está no próprio livro do professor Lacha, tá? De eletroimpedância. Então, bom, pseudocapacitor e supercapacitor da DLC, ele tem que pensar sempre então numa estratégia geométrica para simular ele, porque o efeito de coisas faradaicas, de fenômenos faradaicos, vai ser tanto a transferência eletrônica quanto o transporte de massa acoplada é muito pouco pronunciado, tá? Ou às vezes até ausente, se descontar o efeito dos grupos funcionais, né, que estão presentes no carbono, como as quinonas, hidroquinonas, grupo lactone e por aí vai, né? Ok? Quem já fez rama de material ou XPS de material de carbono sabe que é cheio de grupo funcional, né? Tá? Os tal dos óxidos de carbono, que alguns autores chamam. E pseudocapacitor? Pseudocapacitor é quando você tem uma resposta, de acordo com as técnicas eletroquímicas, que é muito parecido com o capacitor, mas você sabe que tem reação paradaica. Por exemplo, você tem um supercapacitor de rutênio, de óxido de rutênio. A gente tem a transição 3,4 do rutênio, a oxidação. Só que os sítios são imobilizados, né, que o material é sólido, ok? A gente vai ver isso depois, né, que é mediado por intercalação, desintercalação de íons, na maioria das vezes prótons, né? E tem o tal dos ICPs, né? Intrinsic Conducting Polymers, né? Ou IPC, eu confundi agora. É polímeros condutores intrínsecos, tá? O caso da polianilina, que é a mesma história. Você vai oxidando o esqueleto polimérico da polianilina e vai injetando, por exemplo, íons cloreto. E a hora que você vai descarregando, vai reduzindo os grupos de carbono e expulsando o grupo cloreto. Ocorre também com sítios imobilizados, o cloreto que faz intercalação, certo? Aí você tem que esse tipo de sistema costuma ter essa resposta aqui, ó. Ele costuma ter, se essa resistência à oxidação dos sítios imobilizados, a gente vai ver depois, ela for bastante pronunciada, vai ter um semicírculo aqui, e depois é um fenômeno capacitivo, tá aqui. Se ela tiver um valor pequeno, dependendo da constante de tempo, tá? Porque se a gente olhar aqui, ó, a gente pode ter uma constante de tempo devido à capacidade do programa elétrica, né? Associar a esse resistor aqui, né? Ok? E a gente vai ver que dependendo do valor da constante de tempo, se a impedância total dela vai ser grande ou pequena em relação à capacitância de absorção, a gente vai ver que o sistema é mais que assim, ele passa pelo estado intermediário, que é assim. Isso aqui dá para simular muito bem no Zeview, que o modelo demo que a empresa deixa livre na internet, você pode baixar ele só para demonstração. Você não vai simular, conseguir fitar, ajustar os seus dados experimentais se você não pagar a licença. Mas você consegue simular dados teóricos, você brincar do circuito, como é que a impedância se comporta. É muito legal fazer isso. Eu gosto de brincar com isso. Então, esses casos intermediários aqui, você consegue simular com esse circuito aqui que foi proposto por Tilak, Chen, Hangarayan. Lembrando que Hangarayan foi um indiano famosíssimo na década de 60, década de 70, que era um indiano, ele trabalhava com uma eletroquímica matemática, nem sei se essa palavra, eu sei que existe eletroquímica física, né? Ele trabalharia mais com a eletroquímica matemática. Ele, várias teorias, o cara era um matemático monstruoso, né? Trabalhou muito na parte de desenvolver teorias da impedância e outras técnicas também, tá? Bom,
Aí eles modelaram essa reação aqui, ó. O óxido estado oxidado é uma espécie absorvida, está fixa. Ela vai ser reduzida e vai continuar fixa. Então o elétron vai para o condutor eletrônico e vai entrar uma carga iônica ali para compensar esse estado redox que variou, né? Essa aqui é a transição redox superficial no estado sólido, tá? Traduzindo em inglês, tá? Exemplo, oxigênio tem isso, manganês tem isso, tá? E o polímero condutor tem, só que o polímero condutor vai oxidando em efeito cascata, é um pouco diferente a lógica, então não vou colocar polímero condutor aqui, tá? É um pouco mais complicado. Bom, eles propuseram esse circuito aqui, não foi proposto, essa que é a diferença, foi deduzido. Eles partiram das equações, modelaram essa cinética aqui, dessa reação, né? E chegaram a uma função de transferência, que é a função matemática da impedância, e reconheceram nela, ó, essa função de transferência tem identidade matemática com esse circuito aqui. Então, essa é a diferença do circuito que é deduzível, foi deduzido, de um circuito que é intuitivo, ou que a gente chama de racional, onde você não faz dedução matemática, você pega apenas os eventos, esse está em série, tem em paralelo, existe isso, cara, essa propriedade do material, condição de experimento e vai montando o circuito. Essa é a diferença entre o circuito racional, que você vai propondo conforme eu estou falando, e o que é deduzido, que sai da função de transferência, naturalmente da função de transferência, ok? Bom, então, estou mostrando um caso de duas modelagens totalmente diametralmente opostas, né? O pseudocapacitor, onde entra o fenômeno da pseudocapacitância, tá? Que aqui é a resistência dessa oxidação, mas a capacitância associada a esse material ficar inerte preso no eletrodo. Isso gera uma pseudocapacitância depois, tá? Bom, então uma questão importante saber: eletrodo poroso e eletrodo que tem pseudocapacitância. E agora, para fechar por agora nessa lousa, vamos falar da lógica do uso da impedância acoplada a outras técnicas eletroquímicas, que é o mais lógico de ser feito. Como eu já falei, a impedância é uma técnica de apoio. Mas uma vez ela apoiando de verdade, ou seja, está sustentada por premissas físico-químicas sólidas, aí ela é uma técnica monstruosamente poderosa. Por quê? Porque a gente vai discretizar eventos num amplo espectro, por isso que é no espectroscopia, a gente vai varrer, por exemplo, dependendo do caso, usa até 1 MHz. 1 MHz até 1 microhertz. Imagina, 1 microhertz quase ninguém faz, mas até 10 microhertz, muitas pessoas de corrosão faz bastante. A gente estava de catálise e materiais estava mais com o valor mínimo de 10 mHz. Mesmo assim, imagina, 1 MHz até 10 mHz. Quantas ordens de magnitude a gente tem? Então, realmente é uma espectroscopia. Então, variando a onda aí, a comprimento de onda muito grande. E essa é a característica da espectroscopia, né? Você medir um evento de acordo com a variação do comprimento de onda. Certo? Bom, vamos brincar. Isso aqui eu improvisei para tentar começar a trazer um assunto de armazenador de energia. Vamos imaginar que, como eu falei na aula passada sobre voltametria cíclica, a voltametria cíclica é uma técnica exploratória muito boa para a gente tentar ver o fenômeno mais ou menos que está por trás. Bom, onde eu quero chegar? Vamos supor que o voltamograma cíclico, que eu estou chamando de CV do material, deu esse perfil aqui, ó. A gente já olha assim, opa, um capacitor ideal é o que chama de perfil quase retangular, né? Que é isso aqui, ó. Né? Se você fizer um voltamograma, esquece célula eletroquímica, você pega seu potenciostato, coloca o jacaré do eletrodo de trabalho do lado de um capacitor, o contra-eletrodo do lado do outro capacitor e coloca o jacaré do eletrodo de referência em curto com o contra-eletrodo. E fizer um voltamograma, vai dar um quadrado. Vai dar um quadrado certinho. Porque aqui está a descontinuidade, nesse ponto que na verdade é o potenciostato que liga, mas ele existe, o que mede na verdade é só ele mede esse patamar aqui na ida, ó, que dá o cleque, que inverteu a velocidade varredura de positiva para negativa, ele tem uma descontinuidade, ele gera esse patamar na volta aqui. Tá? E cada patamar desse, a gente sabe que a capacitância, né, vai ser nesse caso aqui C, I, ou seja, a capacitância vai ser o I dividido pela velocidade varredura. Nesse caso aqui, isso é possível, que extrapola perfeitamente no ponto fixo aqui, e aqui extrapola perfeitamente no ponto fixo aqui. Beleza. Então você já começa, opa, tem grandes características de pseudocapacitância aqui, o material não é reativo, você começa também a ter uma idealização. Beleza. Então, também que a gente falou isso. Aí você faz o automograma cíclico, dá esse perfil aqui. Aí você já pensa, nossa, aqui já complicou mais um pouco, porque eu tenho um pico pronunciado aqui e tem outro pico pronunciado aqui, uma banda na verdade, né? E além disso, eu observo um detalhe, presta atenção. Eu tenho uma linha de base aqui alta, ó. E essa linha de base alta aqui,
ela é um perfil quase retangular. Então está mostrando que eu tenho uma capacitância forte aqui, que pode ser uma pseudocapacitância na maioria das vezes, e eu tenho também um evento controlado de transporte de massa que tem a ver com essa corrente de pico aqui, a partir dessa base aqui, ó. Então você já sabe que essa modelagem aqui vai ser mais complicada. Bom, mas como é que eu descubro algumas coisas? Bom, se eu quero saber se todos os sítios que, por exemplo, se eu fui aqui na ida, por exemplo, de rutênio 2+, para rutênio 3+, na varredura anódica, e na volta que eu peguei o rutênio 3+, e reduzi ele a rutênio 2+, na varredura da volta, que é catódica, então essa varredura aqui na ida é anódica, tá? Se a corrente aqui for positiva, tá? A conversão atual da IPAC, e ela vai ser catódica na corrente negativa, tá? Ok? Como é que eu analiso? Se todo o sítio meu que oxidou está sendo reduzido, ou seja, se eu tenho eficiência coulombica, a tal da eficiência coulombica, que a gente já estuda nos capacitores, nas baterias. A hora que integra o voltomograma, a gente vai ver depois, a área é integral dessa área abaixo da curva aqui, ó, ela dá carga. Então você integra essa área, o equipamento integra a integração numérica, né? Integra essa área, essa razão QA, QC, tem seu número muito próximo de 1. Vai falar que é reversível, o seu sistema é reversível. Tudo que oxidou pode ser reduzido, não teve perda de massa, não teve imobilização de sítio, desmobilização de sítio, não teve passivação de sítio localizada. Outra informação importante. Outra coisa que você pode fazer também, faz experimentos em função da velocidade de varredura. Por exemplo, sei lá, de 10 mV por segundo até 500 mV por segundo. E ver como é que essa carga vai evoluir com a velocidade de varredura. Qual vai ser a dependência temporal carga voltamétrica em função da velocidade de varredura. Aí você lança esse gráfico. A gente vai ver depois, mas no final do curso, que pode simular isso, fazendo algumas hipóteses, descobrir se tem efeito de porosidade, se tem efeito de transporte de massa, se é simplesmente a acomodação de cargas na interface toda, efeito elétrico, ok? Sem nenhuma reação acoplada. Então aqui é a mesma história. Faz esse voltomograma em vários potenciais e veja se esses picos deslocam. Por quê? Nós vimos na aula passada, embora eu não aprofundei, o livro do Bart é muito bem explicado, que de acordo com o estudo do Laviron, se você tem sítios imobilizados, não importa se se é Langmuir ou se é Frunke, a corrente vai aumentar, vai escalonar linearmente com a velocidade de varredura e não com a raiz. Então, se ele cresce, você sabe, opa, é uma espécie redox, mas ele está imobilizado. Você descobre se o seu sítio está imobilizado ou não. Então, você descobre por aqui, por exemplo, meu I de pico, ele escalona, ele é diretamente proporcional a Mi. Opa, então é sítio imobilizado, igual nesse caso aqui das ETR, você pode chamar daqui ATR e SES, tá? Igual no caso do modelo de Tilac, tá? São sítios imobilizados que variam em história de oxidação. Bom, não é assim que aconteceu. O I de pico linearizou, escalonou, foi com a raiz quadrada da velocidade de varredura. Opa, aí você já sabe que vai ter difusão, né, linear, tá? Ok? Se vai ser finita ou semi-infinita, vai ter que fazer alguns estudos a mais, tá? A gente sabe que tem controle por difusão. A gente vai estudar algumas coisas. Aí dá para tentar deconvoluir aqui, calcular ali de base a parte capacitiva, a parte faradaica, ali dá para fazer um prêmio de curso. Então a voltametrística vai mostrar isso tudo, né? Porque no final passada tem uma técnica muito de pouca utilidade para a eletroanalítica, mas de muita utilidade para estudos materiais, tá? Então a gente teve esse lado esquerdo aqui, indícios de pseudocapacitância, tá? E bloqueio, ou seja, quando tudo bloqueado, vai comportar como se fosse um falso capacitor. O que é isso? Ele tem processos redox, tudo, mas nas baixas frequências, a capacitância a parte imaginária da impedância fora. Bom, esse lado da direita não, deu indícios de processo redox na presença de transporte de massa, por exemplo, com bloqueio. Então vamos trabalhar as outras técnicas. Vamos pegar a cronoamperometria, que é que eu estou usando single step cronoamperometria, que é a cronoamperometria de não repetição, né? A gente aplica só um degrau de potencial. Você polariza, por exemplo, nesse caso aqui, ó, polarizaria aqui, ó, desse potencial aqui esquerdo, aqui, ó, esse valor aqui E inicial, correspondente ao voltomograma. Por isso que é importante ter informação do voltomograma. Porque para cá vai estar a degradação do eletrólito esquerdo. Isso também é a coisa, está a reação de experimento de hidrogênio. À direita vai estar
a reação de despedimento de oxigênio. Então, esse aqui é o que a gente chama, em inglês, de Working Voltage Window, o WVW, que é a janela de trabalho onde tem degradação do eletrodo. Tá? Então, você pode polarizar o valor mínimo à esquerda, por exemplo, na função de Heaviside aqui, ó, né? Degrau, polariza aqui, ó, até ter uma corrente de fundo desprezível, tá? Nesse E1 aqui. E, por exemplo, e aplica o potencial até nesse valor aqui final, aqui, ó, E final aqui. Dá o salto para esse E final aqui, ó. Certo? Aí você vai varrer todo esse espectro aqui, você dá um salto potencial e vai arrastar todos esses valores aqui de potencial e vai medir como é que a corrente decai. Se essa corrente, você vai ter um transiente corrente, ela tiver, se conseguir simular ela por algum modelo capacitivo puro, por exemplo, o mais clássico de todo, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o modelo de acordo com um resistor insere um capacitor. Daí que é I0, que o I0 se destrincha em I0 é o delta do step, que é essa delta I aqui, tá? Ok? Dividido pela resistência não compensada, né? Que é o RS aqui. Exponencial de menos T, RC, onde RC eu chamei de tal, né? Linearizou com esse modelo, ou com duplo exponencial, que eu vou mostrar depois, que não fala nada, que não incorpora nada de transporte de massa, é eletrostática. Desculpa, tem características elétricas. A palavra eletrostática é errada, porque é dinâmica, ela está medindo carga dinâmica. O certo é falar, é um processo elétrico, não é um processo eletroquímico. Ela é elétrico, mas não é eletroquímico. Né? Ok? Então, e aqui? Podemos fazer também esse experimento aqui, ó. Single Step Amperometry, que é o caso da potenciometria, que se ela for de repetição nos armazenadores, a gente chama de GCD, Galvanospheric Charge Discharge Technique, ok? Qual que é a característica? Uai, isso aqui, ó, é uma reta, muito bonita, extrapola aqui, e o experimento começa aqui. Esse decréscimo aqui, ó, essa abrupta queda, é a nossa resistência não compensada em série. Se for no experimento de 3 eletrodos, é a resistência entre a ponta do capilar de Lugin do eletrodo de referência, ou a própria ponta do eletrodo de referência e o eletrodo de trabalho. Se for num dispositivo não com céu, é toda a resistência em série que está dentro da célula. Resistência do separador, do eletrodo, das soldas e tudo mais, tá? Ok? O que importa é que ele analisou. Se ele analisou, dessa queda de tensão aqui, calcula-se essa resistência, e da tangente calcula a capacitância, porque nesse caso simples aqui, que é a mesma coisa, essa equação para esse capacitor insere com o resistor aqui, ó. A corrente em qualquer ponto, a corrente que foi aplicada como o experimento galvanostático é uma constante, né? Então essa aqui é uma constante no experimento, né? Então como é que você descobre a capacitância? A capacitância vai ser então a corrente que foi aplicada no experimento, aqui é um degrau de corrente, tanto que aqui é um degrau de potencial, aqui a gente aplicou um degrau de corrente, hein? Certo? E dividido por essa tangente aqui, ó. Tangente θ, que é o quê? A derivada de E em relação à derivada de T, tá? Que é esse coeficiente angular aqui. Se for muito bom, a gente pode chamar só de delta, né? A regressão. Então, essa derivada aqui vai, conhecendo a corrente que foi aplicada no experimento, vai dar a capacitância. Então, o sistema tem características elétricas, não eletroquímicas, embora seja dispositivo eletroquímico, né? Não entra aqui transporte de massa, não entra nada Faraday. Então, ele se comporta quase como um sistema passivo, um sistema elétrico puro. Okay? Vamos fazer mais experimento então, vamos fazer IS agora. Aí finalmente, vamos fazer IS agora. Aí deu esse espectro aqui, ó. Aí a gente já sabe, ó, as duas técnicas aqui simularam bem com modelos elétricos, sem inferência a transporte de massa ou transferência eletrônica. Então isso justifica eu não incorporar nesse modelo da impedância aqui outros fenômenos, não justifica. E também teve a voltametria, né? Ok? Então, o que acontece? Aí, sua impedância, em vez de dar o capacitor ideal, seria isso, né? O eletrodo poroso seria isso aqui, ó. Deu esse sistema aqui, ó. Vamos pensar no modelo do LAST, onde eu tenho zepóricos ali, tentar simular com ele. Vamos estudar aí alguns modelos porosos que tem na literatura. Outra coisa, antes de sair de desenvolver um modelo aí, procura literatura, a maioria dos eletroquímicos que saca de matemática com impedância já propôs algum modelo. O que não falta é modelo de impedância, né, na literatura. O que mais falta é bom senso para interpretar o modelo aplicando no seu sistema, com base em convergência entre as técnicas, que é o raciocínio que eu estou mostrando aqui, que é primordial, tá? Ok? Nossa, esse modelo, por exemplo, do Srinivasan-Wagner, deu certinho aqui, simulei, beleza. Aí você tem muito dado. Por quê? Isso aqui apontou que você calcula parâmetros daqui.
capacitância daqui. Você calcula a capacitância daqui. Se esse modelo realmente tivesse muito sustentado, a capacitância que calculou por impedância, por potenciometria, por cronometrimetria, não pode ser muito diferente. Igual eu vou falar no final do curso, nunca vai ser totalmente igual. Porque quando nós não estamos trabalhando com tudo isso, estamos chamando de função de penetração de Delevingne. Não importa se a onda é senoidal, se ela é triangular, que é o caso da voltametricíclica, ou se é uma onda quadrada, que é o caso da GCD. A onda tem uma taxa de penetração que depende do tipo do poro, então, e depende do tipo de onda. Então, por geometria aleatória, é impossível 3 técnicas dar praticamente a mesma coisa. Só se for por uma sorte muito grande, tá? A gente vai falar isso mais no final. Mas tem que convergir, o que eu quero dizer? Aqui, sei lá, deu 10 milifarad por centímetro quadrado. Aqui deu 15. Aqui deu 8. Faz a média. Eletrodo complicado é assim mesmo, não vai dar a mesma coisa. Agora aqui deu 10. Aqui deu 100. Aqui deu 50. Aí a coisa já começa a complicar. Não está tendo convergência esse valor, tá? Mas nós já fizemos isso aqui com um artigo que nós publicamos esse ano. Ficou tão legal essa método de interpretar os dados, que nós usamos uma técnica de tipo assim, 12 milifarad, a outra deu 15, a outra deu 11, ou seja, praticamente a mesma coisa para isso prática. Ok? Vamos fazer mais. Eu fiz o conjunto de experimento agora. Não deu esse tipo de resultado não, tá? Isso aqui cai fora. Não deu isso aqui não. Deu foi isso aqui, ó. Minha cronometria, que é a transiente corrente sobre o tempo, linearizou com a equação de Cottrell, onde eu tenho aqui a constante de Cottrell aqui, né, que é aqueles parâmetros constantes do experimento. Ou seja, linearizou quando eu fiz um gráfico da corrente versus 1 sobre a raiz do tempo. Aí a reta ficou bonita. Ou seja, quando fez o gráfico inverso aqui, ó, que aqui em vez de T foi 1 sobre a raiz de T, né? Aí ficou legalzão, deu uma reta crescente e bem linear. Opa, então tem transporte de massa envolvido, certo? Não deu Cottrell para um intervalo, mas deu para outro, eu não vou falar sobre isso. É porque lembra que então, estamos esquecendo a dupla camada elétrica. Lembra que em tempos muito curtos a dupla camada elétrica responde, em tempos muito longos está a convecção natural. Então tem que usar dependente do sistema, uma certa habilidade para escolher a região de pontos que faz a regressão. Eu fiz a single step amperometria, ou seja, GCD, né? E cada intervalo de GCD é repetida, dá esse perfil aqui, ó. Tem uma queda abrupta aqui, que é SR, né, que a gente viu, que é o RS, de acordo com a nomenclatura que eu estou usando aqui. Aí tem um quase patamar aqui de potencial e depois que decai. Bom, o que dá um quase patamar de potencial não é capacitor, é bateria. Capacitor dá um triângulo, um declive linear, ou quase linear, né? A maioria das vezes é muito próximo do linear. Então isso aqui está te mostrando que você tem um sistema do tipo bateria, ou seja, você está medindo uma capacidade, ou seja, algo em miliampere-hora por grama, por exemplo, que a gente usa muito em unidade gravimétrica, ao invés de milifarad por grama, que é a capacitância gravimétrica. Ou seja, nós estamos trabalhando com bateria em vez de capacitor. Esse aqui é o maior erro da temperatura. Somente material envolvendo óxido de cobalto e óxido de níquel. A pessoa pega um voltomograma desse jeito aqui, pega uma descarga aqui que não lineariza com nenhum modelo elétrico, não dá um triângulo, dá um patamar aqui e a pessoa calcula uma capacitância aí de 1.500 farad por grama do material. O cara que faz isso não sabe, não tem nem noção do que é 1.000 farad por grama, porque é uma coisa tão absurda com o material, tá? Você teria, nossa, é até difícil de falar, porque seria capacitância demais, tá? Então ele calcula errado. Por que dá um valor? Eu já mostro. Mas por que é valor absurdo? Porque é o seguinte, presta atenção no erro embutido generalizado da literatura. Eu gosto de falar nisso, que eu escrevi todas as vírgulas no artigo de revisão nosso. As pessoas fazem isso, presta atenção. Olha onde está a margem de produzir as capacitâncias monstruosas que estão na literatura. É simples assim, passa despercebido aos olhos dos incautos, né? A maioria das vezes aluno ou pessoa iniciante com a técnica. É aí que é o erro. Ele pega essa equação aqui, que é deduzida para capacitor, onde a capacitância é a corrente aplicada, né? O experimento dividido pela derivada, né? O dI sobre o dt. Só que essa equação ela é derivada sempre quando você tem um triângulo com inclinação variável, que é um capacitor com várias capacidades. Então, em carga e descarga e velocidade muito alta, vai ser um triângulo muito fechado. Se você aplicar uma corrente gravimétrica alta aqui. Aplica um I alto, o triângulo fica bem fechado. Se aplica um I baixo,
Por exemplo, aqui você aplicou, sei lá, 10 mA, aqui você aplica 0,1 mA. Ele fica assim, porque é o tempo de descarga e carga do capacitor, está sendo levado em consideração. Mas não vai, como ele é um fator normalizador, você pode fazer o experimento em baixas correntes aplicadas ou em alta, vai dar a mesma capacitância, ok? Então presta atenção, essa equação é derivada para triângulos com inclinações variáveis. Aí a pessoa vem, vai no Origin, ou no outro programa qualquer, pega essa tangente aqui, ó, e pega só essa parte aqui e faz a regressão linear dela. Agora o que acontece? A tangente, que é esse gradiente de e dt, está no denominador. Isso aqui é quase paralelo ao eixo x, então é uma inclinação quase nula. Como ela está no denominador e o i aqui é fixo no experimento, a capacitância explode, vai lá para 1.000, 1.500 cada 2.000 cada. E publica, você acha mais de 500 artigos. O pesquisador Ragoixa, que é um que trabalha com muita impedância, ele está naquele Colloquium Electrochemistry, acha muito no YouTube, falando sobre isso. Ele fez uma lista enorme lá, tá? Num vídeo recente esse colóquio é interessante, lá tem o professor Rudolf Marcos, Andrei Lacha, tem várias pessoas importantes lá, o Harrington da impedância, né, que tá deixando os vídeos lá. O professor Ragoixa fez isso. Ele mostrou isso, igual a gente mostrou no nosso artigo, que tanto que o povo está fazendo isso errado por causa disso. Vejam como é gritante, a pessoa pegando uma equação que tem origem em carga em sistema puramente elétrico, pega a derivada dela, mas que tira dos dados do experimento que é para bateria. Enquanto para bateria, o que se faz? Com bateria não se faz isso. Com bateria você vai fazer integração e medir a área abaixo da curva. Porque o que interessa para a bateria é carga, medida em mAh, tá? Ok? Que tem unidade de mAh é coulomb, tá? Aí o pessoal da bateria tem gente que fala em mAh, tá? Ou ampere-hora, né? Tá coulomb. Então, a gente está falando do erro gigantesco treinado de supercapacitor, tá? Principalmente pseudocapacitor, tá? Falando de pseudocapacitor, que principalmente envolve molibdênio, óxido de cobalto, óxido de níquel. Principalmente foi meio básico aí que ferrou tudo, né? Aí faz experimento de impedância. Deu um semicírculo, deu um semicírculo, deu uma reta de 45 graus, depois explodiu. Eu sei que eu tenho transferência de carga aqui, tem um comportamento aqui que se for, nesse caso aqui, se é bateria, vai ser um transporte de massa, tá? No estado sólido. E aqui a minha bateria bloqueada. O que é isso? Nas baixas frequências exaure toda a espécie reativa naquela camada, e aí a terminação é a derivada da concentração da espécie eletroativa com a posição, na posição x igual a L, ela é igual a zero. Isso aqui é a definição do diretor bloqueado. Não, minha derivada aqui, a taxa de variação da concentração na posição x igual a L é diferente de zero, o diretor é desbloqueado. Simples assim. A partir dessa premissa inicial, no livro do Laschen, você começa a deduzir o que é o finite space war, o que é o finite length war. Então aqui subiu, então eu tenho que mimetizar no finite space war. Não, minha bateria fez o seguinte aqui, ela tem esse ângulo aqui de 45 graus, e vira para cá, então finite length war. A gente só começa a ter insights. Essa bateria aqui eu posso simular mais ou menos assim, Eu tenho um processo aqui faradaico anterior, né? Ok? Eu tenho um semicírculo, ok? Só que o que eu vou fazer aqui? Eu coloco aqui, no lugar do elemento aqui, o finite space war. Então, essa razão aqui, capacitância no camada elétrica aqui, razão não, essa relação, né? Restrição de carga dá o semicírculo. E esse elemento aqui, o finite space war ou finite length war, dá todo esse evento aqui, essa reta aqui cresce aqui, depois paralelo ao eixo imaginário, ou essa reta aqui que depois decresce aqui no semicírculo. Então esse circuito aqui é altamente flexível, muito robusto para estudos de baterias, ok? Aí o pessoal lá me faz o erro grosseiro de colocar isso aqui, Põe um árbitro tradicional aqui e para forçar o bloqueio coloca um capacitor terminal, chama de circuito terminal, um capacitor terminal. Dá a mesma resposta, mas não significa a mesma coisa, tá? Que a capacitância de transporte associada ao transporte de massa e barreira finita, ela está incorporada no elemento de finite space war e finite length war. Só ler o livro, depois eu vou mostrar isso aqui também. Existe uma capacitância inerente acoplada a esse fenômeno, ok? Bom, então feito esse preâmbulo aqui, que eu acho que é o mais importante de todo o curso nosso, tá?
Aí sim, a gente vai fazer modelagem, então, do nosso sistema aqui é uma caixa preta, meu sistema, minha bateria, meu material do que é o supercapacitor, tá? Então a gente vai fazer a racionalização, interpretar os dados dos ajustes, ok? E qual que é o critério que a gente vai ver se os modelos estão batendo para fazer a tal da navalha de Ockham? Que é o seguinte, com um conjunto de premissas mínimas, colocar tudo que é necessário. Navalha de Ockham é um princípio filosófico nas ciências exatas, é o seguinte, qual que é o conjunto mínimo de parâmetros que você precisa do seu modelo para descrever um fenômeno? Se eu descrevo com 5 parâmetros, e você pega depois um muito bem descrito, usa o modelo com 7 parâmetros, e ele escreve a mesma coisa, não faz sentido esse de 7 de acordo com a navalha de Ockham. Você está tendo isso aqui do ponto de vista da simulação ou da análise matemática de regressão, chama overparametrization, superparametrização. Você está pondo mais variável do que precisa, ok? Então, usando essa interpretação de navalha de Ockham, usando o mínimo de variável possível para modelar, mas que dê uma correlação estatística, uma estatística boa de regressão, a gente vai ver, por exemplo, aqui, ó, só o capacitor, se a capacitância pela cronoprometria, cronopotenciometria, potenciômetria cíclica, impedância, conversa, dá um valor apreciável. Além de tudo, tem o transporte de massa que é da bateria. Você vai ver se o coeficiente de Warburg vai ter relação com o coeficiente de Cottrell, você vai ter a relação com o que apareceu na cronopotensiometria, na voltametria cíclica, na equação que deriva da difusão linear finita, semi-infinita. Vai ter que ver esse tipo de coisa, entendeu? Essa coerência que a gente tem que buscar. Não, minha impedância dá X, o outro dá Y, dá Z. No meu modelo, para simular a voltametria, usei capacitor e resistor. Na impedância, eu preciso usar transporte de massa. Na cronometria, usei uma equação para transporte anômico. Aí não faz sentido, né? Aí a gente está perdido. A gente tem que tentar usar o mesmo modelo ou o mais próximo de simular e ver se converge os dados, ok?